Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E eu quero desejar para você, para sua família, um domingo de paz, um domingo cheio da presença de Deus. Que o Espírito de Deus, ele traga conhecimento, que ele traga direção, que você possa compreender o que Deus espera de você para este dia, para que assim você cumpra os propósitos dele estabelecido aqui nessa terra. Olha o que diz no livro de Esther, no capítulo 4, o versículo 14, que diz assim: abre bem os teus ouvidos, preste bem atenção, ouça o que Deus está falando. Se ficar calado em um momento como este, há livre livramento, virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Queridos, perceba aqui, esse capítulo 4, para quem não conhece a história de Esther, aqui é Mardoqueu pedindo ajuda a Esther por um problema que estava acontecendo. Naamã arquitetou um plano diabólico para matar Mardoqueu, o tio de Esther, e não somente o tio de Esther, como todo o povo judeu. Amã tinha ódio profundamente porque Mardoqueu não se inclinava, não se prostrava, a não ser ao Deus de Israel. Mardoqueu, com ódio, ele tenta armar contra o povo de Deus, e Esther já estava como rainha nesse momento. Esther aqui, a princípio, quando ela é convocada para fazer a seleção, para participar, daquela seleção de mulheres, quem seria agora a nova rainha que ficaria no lugar da rainha Vasti, a princípio ela não entende o que ela devia fazer. A princípio, ela não compreende o porquê Deus estava permitindo ela estar naquela posição, porque ela foi escolhida, tanto que aqui ela já estava sendo rainha. E quando chega esse decreto de morte, Mardoqueu, sabendo que Esther poderia ter uma influência, ou seja, talvez foi para aquele momento, foi por este propósito, para livrar o povo de Deus das mãos de Amã, que Deus a constituiu como rainha. É tanto que Mardoqueu, ele chama Esther e fala assim com ela. O verso 13 diz: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. E aí ele vem completando: se você ficar calada num momento como este, pode ter certeza que há livre livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então, eu não entender e ainda não saber o propósito de Deus para executar uma ação vinda da parte dele é uma coisa, mas a partir do momento que uma situação ela existe e eu estou em uma condição a qual ele mesmo me colocou, uma condição elevada, porque a condição de rainha aqui não era para todo mundo. Então, a partir do momento que eu estou em uma condição elevada, que eu posso fazer algo em prol do povo de Deus, eu não faço, aí, queridos, é negligência. Deus, neste momento, ele não vai ter você como inocente. Então, Mardoqueu, quando ele vai até a sua sobrinha Esther, ele traz esse entendimento para Esther, abrindo uma visão dela, para que ela possa compreender que Deus a colocou ali como rainha, não foi somente para se embelezar,
não foi para ela ser cuidada, ser tratada, não, ser protegida, ser uma rainha com poderes. Não, não. Foi para um propósito maior. Então, diante desta conversa que Mardoqueu teve, enviando ali uma carta para a rainha Esté, eu acho interessantíssimo que Esté, ela não ficou passiva. Esté, ela não ficou acomodada diante daquela situação que seu povo estava enfrentando. Era uma situação de morte. A raça dos judeus iria ser exterminada se Esté não se levantasse para fazer algo. Então, queridos, eu aprendo aqui nesta passagem que, diferente de muitos que não têm nada e são favorecidos por Deus, que Deus eleva a condições social, financeira, que Deus eleva a condição ministerial ou até mesmo familiar superior. Muitos desses, sabe o que acontece? Quando vê uma situação que o povo de Deus está sofrendo, está precisando, ou alguém, um querido ali que também é filho de Deus, está precisando, está padecendo, muitos desses que Deus eleva com condições que são sobremaneiras diferenciadas, se acovardam, deixam de se envolver com as coisas de Deus, principalmente com a obra de Deus. Muitos, por medo de perder aquilo que o próprio Deus proporcionou, não se envolve, não quer saber, e quando sabe, fica indiferente. E quando tem ciência da situação que seu irmão está passando, está padecendo, está em uma situação até mesmo de morte, ou que tem coisas que a obra de Deus está padecendo e sabe que tem condições financeiramente de poder ajudar e não quer ir ajudar porque tem medo que se fazer alguma coisa vai faltar para si, vai perder se de repente fazer algo que Deus mandar. Queridos, Esté ali, ela compreendeu. Mardoqueu chamou a atenção de Esté, abriu o entendimento dela que ali foi pelo Espírito de Deus. A Bíblia aqui, neste livro, não fala o nome de Deus, mas em todo o tempo a gente vê a ação da mão de Deus fazendo. Não foi à toa que Esté usou uma das armas espirituais poderosas que foi o jejum. Ela foi pedir a Deus orientação, ela foi pedir a Deus o que ela podia fazer. Você está compreendendo? Então Mordecai aqui também me chama a atenção porque ele demonstra o conhecimento que ele tinha de Deus, que Deus sempre livraria o seu povo, assim como ele sempre fez. Ele sempre livrou Israel. E a convicção de Mordecai, ou até mesmo Mardoqueu, tanto faz. Ele sabia que Deus, de uma forma ou de outra, a convicção dele era tão forte, que Deus iria livrar o seu povo, que o povo não ia perecer naquela situação absurda. Então ele vem e lembra a Esté o propósito da sua coroação como rainha. Deus está também aqui através da minha boca, lembrando você o propósito que Ele mesmo tem contigo. Aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, que você pode fazer a diferença e você não está fazendo. Aquilo que tem coisas que Deus já tocou para você fazer. Tem valores que Deus já colocou no teu coração para você entregar na obra de Deus. Tem votos que Deus pede para você fazer. Tem recursos que Deus quer que você entregue e você não tem feito porque está com medo, está se acovardando sem querer se envolver, achando que pode perder aquilo que o próprio Deus te proporcionou. Cuidado, você que está me ouvindo. Quero te fazer uma pergunta. Onde você se encontra hoje? Para que posição Deus te trouxe? Talvez você esteja em um lugar até mesmo difícil, trilhando um caminho repleto de problemas. A carga parece ser pesada demais. Ainda assim, esses fatores
podem ser o motivo de Deus ter colocado você aonde você está. Deus não colocou outra pessoa com menos força ou entendimento. Não, Deus colocou foi você. Ou até com mais entendimento que fosse. Não, foi você que Deus escolheu. Talvez Ele te colocou aí, porque sabe que você pode ser confiável para realizar a sua tarefa com honra. Deus ele não erra, queridos. É como eu falei aqui agora. O nome de Deus aqui no livro não aparece. Não aparece uma única vez. E nenhum livro da Bíblia aqui ensina claramente sobre a soberania e providência divina como este daqui. Este livro de Esther mostra a providência divina de Deus. Queridos, quero te dizer algo, que Deus permanece movendo a história, mesmo detrás dos bastidores. Ele pode parecer invisível, mas nunca larga o leme do universo. Ele tem um controle. A sua causa é sempre segura. O drama de nossa vida é o drama de Deus. Como Esther, precisamos desse Deus quando enfrentarmos as dificuldades da vida. Mas o que eu quero dizer para você, tem uma boa notícia. É que temos o Senhor conosco. Ele está sempre presente, Ele se importa, Ele age em nosso favor. E muitas das vezes Ele quer nos levantar para intervir em causas que estão com decreto de morte, com decreto de falência. Se liga nisso. Deus os abençoe. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse dia de hoje para que teu Espírito abra o entendimento do teu povo para que eles cumpram a tua vontade, independente das posições aonde eles se encontram, mas que eles sejam tocados e que eles venham cumprir, entregando tudo sem reservas, sem medo de perder, sem medo de se envolver, sem medo de ficar em falta, porque tu é um Deus Pai que tem o controle. É o Senhor que eleva, mas o Senhor também abate. É o Senhor que dá, mas o Senhor também faz com que perca. O Senhor é o controle, o Senhor é o controle, o Senhor está no controle de tudo. Essa é a oração que eu faço em prol de todos, que possam ter uma visão de águia aberta, entendendo o propósito do Senhor na vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Se inscreve no nosso canal, deixa aqui seu like, deixa seu comentário e compartilha esse áudio com o máximo de pessoas que você puder. Seja o missionário do Levando a Palavra. Deus abençoe.